E a gente tá falando assim, de grandes desenvolvimentos, grandes produções, leva 8, 10 anos para produzir um jogo. Quanto tempo levou o Monster Hunter para você de trabalho? Olha, a gente começou ele no ano passado. Se não me engano, foi lá para março mesmo do ano passado, um pouco antes, março. Mas a gente fez esse não teve um live casting, que é o que a gente chama quando você vai lá e grava um teste específico. Uhum. As vozes foram enviadas Foi de e sample, né? exato, foi por sample de voz, então eles pegaram Eles as chamam nossas de vozes. biblioteca, né? Manda o que você tem na biblioteca aí. Exatamente. Mandamos para eles e quando as vozes foram aprovadas, depois disso a gente recebeu a aprovação lá para março, por aí. Se não me engano, a gravação começou por volta de maio, junho. Sendo assim, foi por volta de um ano mesmo. Porque ainda existem gravações acontecendo por coisas que ainda vão vir. Eles já anunciaram DLCs, então não tem problema a gente falar que as DLCs de fato vão estar localizadas também. Então, são coisas que estão acontecendo ainda e pode ser que aconteça durante muito tempo, porque um game grande desse, a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto o game está sendo lançado, no dia que o game foi lançado, eu tive gravação. Uhum. Então Olha são, só, pois é, legal. então são coisas assim que são muito rápidas e que tem coisas que a gente tá gravando e vão demorar de sair ainda. Uhum. Então eles estão sempre um passo à frente. Esse é um outro efeito desses jogos demorarem muito tempo e custarem muito, que a coisa de você lançar o jogo, pronto, acabou o trabalho, ela não existe mais. A empresa acaba tendo que recuperar esses custos lançando muitas expansões, Claro. lançando DLCs, então o jogo ele tem uma vida útil muito mais comprida do que ele tinha no É porque passado. é diferente do cinema, né? Que tem muito essa coisa do lançamento, né? Vamos ver quantos milhões fez na bilheteria no primeiro final de semana. Porque parece que tem vida útil, né? Saiu de Sim. cartaz, o filme parou de valer. E não é bem isso, né? Também eles têm carreira no streaming, na televisão, blá blá blá. É a mesma coisa. O jogo lançou agora, mas e essa cauda longa, né? Sim. Daqui 2, 3, 4, 10 anos ainda vão estar comprando esse E jogo. aqui no, isso é E tem a muito. possibilidade de lançar para outras plataformas, Isso né? aqui no Exato. Brasil é ainda mais importante porque, como o jogo é muito caro, tem muita gente que acaba esperando entrar numa promoção. É. Aí, assim, a pessoa quer jogar o jogo, mas ela não Aham. quer gastar o preço cheio do jogo. Então ela vai se programar para daqui, sei lá, 6 meses, Quando daqui a tiver um na ano. PS Plus eu pego. É tipo isso. Mas ela vai e joga, ela vai e compra. Né? Tem muita gente que acaba comprando também, mas não compra no momento do lançamento. Então, de Uhum. fato, você tem ali jogos como o próprio Monster Hunter World, que eu não lembro agora exatamente o número, mas assim, acho que é coisa para mais de 15 milhões de cópias vendidas, mais de 20. Mas o lançamento certamente deve ter vendido 2 milhões, 3 milhões. Então você vê que a cauda longa é uma cauda bem longa mesmo. É um jogo de 2018 que teve uma vida útil aí de 4, 5 anos, né? Você vê, a continuação dele foi chegar só agora em 2025. Teve o Rise, mas ele é um jogo um pouco diferente. Então tem uma parcela da comunidade que não considera exatamente a continuação. E ainda assim, né? Tipo, às vezes o cara conhece o último, gosta e volta, né? Fala, Sim. vou consumir os anteriores. Pra ver se é Exatamente. legal. Isso aconteceu comigo com o Zelda. Porque, ó, um bom exemplo. Quando eu era pequena, eu tentei jogar Zelda e não consegui. Porque Quando você era pequeno, isso quer dizer de idade ou de tamanho? na de Porque tamanho eu faz te muito conheci tempo. grande já. Gente, eu sou uma pessoa de 1,80 m, não dá. Eu era pequena há muitos anos. Mas eu era pequena de idade e de tamanho. Olha, Uhum. isso faz bastante tempo. Eu tentei jogar o Ocarina of Time. E eu fiquei presa numa parte em que eu tava na cidade. Eu não consegui sair de Kokiri. Eu não consegui sair porque eu ficava cortando matinho e pegando rúpia e eu não sabia o que eu tinha que fazer além disso. Eu acho que eu ganhei esse jogo na PS Plus, achei lindo, instalei, não entendi nada e eu parei de jogar. Foi tipo Então, isso, desisti e eu assim fiquei. E aí eu rapidamente. desisti quando eu era criança. Depois de adulta já, Uhum. chegou o Breath of the Wild. E eu falei, não, agora eu consigo. Agora eu consigo. Comecei a jogar, não consegui parar. Eu acordava, eu queria jogar, eu ia dormir pensando, putz, amanhã, talvez, depois que eu sair do trabalho, eu consigo de tal horário eu consigo jogar um pouquinho. Então eu tentava organizar o meu dia pra isso. E aí, depois disso, foi só seguindo com Zelda e tal. E aí eu voltei pra jogar o Ocarina. Porque agora eu consigo jogar. Zerei Ah, Ocarina. Mesmo sendo um negócio de Nintendo 64, eu decidi jogar porque eu queria muito. É uma franquia que fala muito comigo, eu amo muito Zelda.
E depois de jogar o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, que são jogos muito mais pra frente, que são jogos que têm uns gráficos muito bonitos, é tudo muito lindo, mundo aberto, quando você volta, você fala, Ah, era isso. Minecraft, né? Tudo quadrado. pior, realmente, é tudo quadradinho. Mas o jogo em si é muito difícil. Eu jamais ia conseguir jogar aquilo quando era criança. Então ainda bem que eu esperei adulta. Não, eu viajei. Você falou Ocarina, Ocarina, eu nem sabia que o Ocarina era jogo do Zelda. Eu Ocarina falei, me tem. ganhei na PS Plus. É claro que não. Não, eu viajei. É outro jogo, esquece. É muito legal. Aconteceu quase a mesma coisa comigo também. Eu joguei o Breath of the Wild e depois eu fui voltando pros outros Zeldas. E Pois é. joguei o Ocarina também muitos anos depois de lançado. E ele tem muito disso mesmo. Ele não te fala o que você tem que fazer. Você Não tem que... fala. E eu, uma criança que tava acostumada com Pokémon, que, tipo, eu sei que eu tenho que ir no ginásio e bater nesse pessoal aqui e voltar e tal. Ali eu tava cortando grama e pegando a roupinha que saiu da grama. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Mas é muito... Se tivesse em português, seria completamente diferente. Completamente diferente. Provavelmente eu teria jogado diretão em todos. Então eu teria jogado Ocarina, depois Majora's Mask, blá, 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 até chegar no Breath of the Wild, e não feito o caminho inverso. E é isso que eu sinto muita falta, quando a gente não tem esses jogos, e a gente não vai ter esses jogos antigos em português, eles não vão voltar e fazer esse patch pra gente ter. Mas isso pra mim faz muita falta, porque tem muita coisa que deve ser, assim, incrível e que com certeza eu ia amar e estaria no meu top 3 de games favoritos. Mas eu não tenho a menor ideia, porque não me chamou a atenção, porque eu não ia saber o que fazer, não ia entender o tutorial, eu não ia entender nada. É, isso muda totalmente a experiência, né? Demais. Muitas vezes você acaba desistindo realmente do jogo e esse é um problema. Então, se a gente está falando de mercado, se isso é uma questão de acessibilidade, mas não tenha dúvida, né? Principalmente porque uma coisa não é só o não falar inglês. A gente vive num país onde muita gente ainda não é alfabetizada, né? Exato. Então, mesmo que tenha legenda, tem gente que não vai conseguir acompanhar. E é A bacana gente tá falando do ver. Attack on Titan. Attack on Titan no original é foda de ver, não é difícil. fácil, porque tem um monte de tela cheia de coisa escrita na tela e a série é assim, é verborrágica pra caramba. Você saberia se tivesse Olha aí. visto. Mas pra sua sorte, tá tudo bonitinho, localizado. Uma Olha pena aí, que você ó. não vai ver o filme do final no cinema, porque já deve estar saindo de cartaz e você não viu a série ainda. Mas e é bacana da gente ver que Tá tempo. é bacana da gente ver que tem esse interesse do público para que isso seja feito, né? Não é uma coisa que as pessoas torçam o nariz. Ah, não vou jogar, quero jogar no inglês porque eu vou aprender inglês, as pessoas estão preguiçosas. Aí não aprende inglês, não. Passa o suquinho pro nosso amigo aí. Então é bacana a gente ver que o público tá Sim. ávido por isso também, né? Sim, Estão mais exigentes com isso. E até muito, acho que é com uma ideia de apresentar o jogo para pessoas que não conhecem também, né? Você, acho que pelo menos, hoje em dia, videogame é um negócio que já tá muito, né, no mainstream, não tem essa coisa do nicho, né, da pessoa ser ridicularizada porque gosta de videogame, mas no passado isso acontecia, então muito. você tinha aquela coisa do Muito. do gamer se sentir reconhecido e querer encontrar os seus e tudo. Então, até acaba sendo um pouco parte de você conseguir levar essa coisa que você gosta para mais pessoas por ter o jogo localizado, né? Tem um jogo que eu gosto muito que chama Like a Dragon. Ele chamava Yakuza antigamente, mas aí a SEGA, que é a produtora, decidiu fazer um rebrand e deixar o nome em japonês, que é Like a Dragon, ser o nome global, né? Sim. É um novelão. O jogo é novelão, assim, é um cara que é super sério, e é uma história cheia de drama, e tem toda aquela coisa da honra, dele defender os ideais dele, e ajudar quem precisa e tal. Mas o jogo tem texto pra caramba, né? E aí, os fãs da série, aqui no Brasil, pegaram os primeiros jogos, né? Os mais recentes, eles têm localização com legenda, né? Você consegue jogar, mas os mais antigos não tem. Então você tem uma comunidade que foi lá, traduziu todos os jogos. Legal. 2005 pra cá. E se você tá no PC, você consegue baixar e você consegue ter tudo localizado. Não tem a voz, mas você consegue pelo menos entender o que tá sendo falado. Sim. Que é um jogo que se você não tivesse entendimento, realmente, você não vai entender nada da história. E muitos desses jogos não tem, às vezes nem, esses mais antigos não tem nem dublagem em inglês. Os caras estão falando só japonês. Então assim, aí Pior ainda. mais difícil Não, ainda de você conseguir é entender. ruim até no menu, seleção. Fala, cara, você vê aquele monte de letrinha japonesa ali, você fala, faz o que com isso? Faz uma sopa, Vai né? estudar. Porque, você não sabe nem qual é o comando pra entrar no jogo, cara. A gente penava bastante com essas coisas antigamente que
Que eu comecei a jogar... Conheci videogame na época do Atari. É por isso que eu preferia fliperama. Você colocava a ficha, Né, apertava o start, Eu funcionava. sabia jogar até o Super Nintendo, essas coisas, porque aí ia pra frente e pra trás. A hora que o jogo começou a dar muita volta, eu não... Aí você deu quiz de labirintite. Aí eu só gira e Respeita dá com a o cara senhor. na parede. Aí não-